Salut, c'est le prof Barbu. Quando falamos sobre idiomas ou línguas parecidos, parece que é mais fácil de aprender. Você concorda com isso? Não concorda? Vamos pensar um pouco sobre isso. No caso do português e do espanhol, são línguas irmãs? São línguas muito parecidas uma com a outra? E aí, é fácil aprender espanhol? É difícil aprender espanhol? Porque as pessoas falam, principalmente no Brasil, falam, espanhol é fácil, difícil é o inglês. Eu penso, poxa, mas espanhol é muito mais difícil do que inglês. Mas aí eu penso, realmente, por ela ser uma língua irmã, parece muito mais fácil. E aí nós temos duas formas de interpretar isso. Com as coisas que são parecidas e com as coisas que são diferentes. E tem professores que falam, foca muito nas coisas parecidas porque aí fica mais fácil, isso e aquilo. E temos o outro lado, que fala, não, tem que focar só nas diferenças, porque daí aí você vai falar bem aquele idioma. O que eu penso? Eu penso que é um equilíbrio. Você tem que se apoiar nas coisas que se parecem e tem que saber as coisas que são diferentes. Logo, com a soma dos dois, você vai falar bem o idioma e não vai falar, por exemplo, um portunhol. Claro que às vezes pode sair um pouquinho, mas enfim. Pegando então, eu vou trazer aqui nesse vídeo alguns passos para te ajudar a aprender um idioma que é parecido com o teu. Por exemplo, o português com o espanhol, com o francês ou com o italiano. Primeiro, pegue diferenças de pronúncia. Fonética. Aprendeu fonética já ajuda você a separar o que é português do que é outro idioma, por exemplo, espanhol. Depois, pegue conjugação de verbo, principalmente no presente, porque vai ser muito parecida, mas muito parecida mesmo. Por exemplo, amar, né? Eu amo, eu amo. Mas note que é amo e amo. Já mudou um pouco. Só de você pegar essa diferençazinha pequenininha, você já está falando espanhol e não portunhol. Ok, então temos a fonética, conjugar os verbos ali, e preposições. O que é preposição? Aquelas palavrinhas que a gente mete no meio das palavras, ali no meio da frase, para dar sentido. Ante, após, com, contra, de, sem, e por aí vai, sabe? Então, principalmente, de, para, com e sem, que a gente usa todos os dias. Então, aprenda essas palavras nos outros idiomas. Isso já vai te ajudar a ter uma noção de fazer frases mais facilmente também. Terceiro ponto. Aí sim, vamos para as coisas diferentes. Então, em vez de você pegar só as coisas que são parecidas, busque os falsos amigos. Aprenda os falsos amigos. Então, por exemplo, o verbo escolher em português, em espanhol é elegir. Elegir, que nem eleger em português. Esse tipo de coisa é o que vai realmente fazer você soar em espanhol e não em português. Então aprenda verbos que você usa no seu dia a dia que são diferentes. Aprenda as palavras do teu dia a dia que são diferentes e não que são iguais ou parecidas. Aprenda as que são diferentes. As iguais você já vai usar normalmente. Então aprenda as diferentes. E junta tudo isso. Então, fonética, verbos, preposições e palavrinhas que são diferentes. Juntando tudo isso, em pouco tempo você consegue falar o idioma que é parecido com o teu. Ele é parecido, logo torna-se mais fácil usar ele intuitivamente. Você não precisa pensar tanto, você simplesmente abrir a boca e fala logo o que parece, né? Como você acha que é aquele idioma. E sabendo esses pontinhos, você vai falar corretamente, ou pelo menos vai falar 80%, 90% corretamente. E depois corre atrás de consertar esses 20%, 10%. Fechou? Essa é uma dica que eu aplico para mim, para os meus idiomas que eu falo, que eu aprendo, e vem dando muito certo. Me fala aí se você tem alguma dica ou alguma forma que você usa para falar outros idiomas, ou alguma dificuldade que você tenha em falar idiomas parecidos, por exemplo, espanhol, italiano. E se eu falei alguma coisa aqui que te ajudou, ou que você não concorda, também comenta. Me ajuda a pensar mais para fazer os próximos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando. Por favor, deixa aí um like, faz esses comentáriozinhos,
ativa a notificação, ali o sininho, se inscreve e muito, muito, muito obrigado, gente. Fica bem.